Começou no dia 11 de agosto e vai até dia 30 de setembro a declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, conhecido como DITR. Se trata da declaração anual obrigatória para os produtores rurais informarem os seus dados e calcularem o imposto da propriedade. É como um imposto de renda, mas para quem tem terra. Para explicar como funciona e esclarecer todas as dúvidas, nós vamos conversar com o Pedro Marco, que é especialista em direito tributário. Bem-vindo ao Hora H do Agro. Pedro, então, obrigada de novo pela participação aqui no Hora H do Agro. Vou começar com uma pergunta básica, né? Quem que deve entregar o DITR em 2025, por favor? Mariana, vamos lá. Quem deve entregar a declaração de ITR em 2025 é toda pessoa física e jurídica que em 1º de janeiro desse ano era proprietária, titular de domínio útil ou possuidora de qualquer imóvel rural. Eu chamo a atenção também para 2 outras situações. No caso de quem em 1º de janeiro desse ano e até a data de entrega tenha perdido a posse ou a propriedade por desapropriação ou alienação ao poder público. E ainda, nos casos de imóvel pertencente a espólio, deve declarar o inventariante, enquanto não tiver sido concluída a partilha, ou, na falta dele, o cônjuge, meeiro, companheiro ou sucessor. E aí, quais, para essa categoria, então, que você acaba de descrever, quais que são as principais mudanças na declaração em 2025? Existe aí uma mudança em relação a edições passadas, né? Como que ela deve ser feita? Explicar um pouquinho mais na ponta para quem precisa fazer a declaração. Existem mudanças sim, Mariana. A primeira delas, e bastante importante, é com relação ao Cadastro Ambiental Rural, o chamado CAR. Então, ano passado, exigia-se a entrega do ADA, né, que é o Ato Declaratório Ambiental, que era um documento obtido junto ao IBAMA, para fins de apuração das áreas que são isentas de tributação. Esse ano não é mais exigido o ADA, passa a ser exigido somente o CAR, para aquelas propriedades que já estão inscritas. Né, e esse documento ele é muito importante porque a falta do CAR ela pode levar a um possível aumento do imposto, porque esse documento está diretamente ligado à apuração das áreas isentas de tributação, né? Como as áreas de preservação permanente, né? As chamadas APPs, e as áreas de reserva legal. Agora, esse CAR ele precisa estar homologado? Ou mostrar a autodeclaração independente da avaliação dele? A falta do registro do CAR, ela não impede a entrega da DITR, tá? Ela só é obrigatória para aqueles contribuintes que já tenham o CAR nas respectivas propriedades. Perfeito, perfeito. E aí você falou que essa é uma das principais regras, uma das principais mudanças, mas tem alguma a mais que você destacaria, além dessa do CAR? Eu destacaria a obrigatoriedade da conta BR, né, nível prata ou ouro, para transmitir a declaração. Por um lado, essa obrigatoriedade ela reforça a segurança, mas, de uma certa maneira, ela pode ser uma barreira no que diz respeito ao acesso digital, né? Já que exige certificado digital, exige uma integração com bancos credenciados. Então, sem inclusão digital, pode crescer a dependência de terceiros para que essa obrigação seja cumprida. Mas aí, para o produtor que encara essa realidade, qual que é o conselho, o que ele precisa fazer nesse sentido? O conselho é procurar uma ajuda técnica, né? E, através de um contador, de um profissional da área jurídica habilitado para isso, terceiros que possam auxiliá-los no cumprimento dessa obrigação. E aí, para também a gente tentar esclarecer um pouco mais como que são as regras de pagamento do imposto, né? O produtor prestando esse serviço aqui para ele, né? Como que ele pode se organizar em relação ao pagamento em si? Mariana, o pagamento ele deve ser feito à vista ou em até 4 parcelas mensais, né? Desde que cada uma dessas parcelas ela seja de pelo menos R$50. Os valores que sejam abaixo de 100, eles só podem ser pagos à vista.
E nesse momento em que o produtor rural, inclusive, tem muitos produtores, né, que ou estão enfrentando RJs, mas independente da RJ, estão vivendo um momento de que a economia está muito volátil, né? A própria cotação, a gente vê das commodities, o próprio ambiente geopolítico que está favorecendo, não, que está impactando demais essa questão das exportações, e aí não se sabe como que vai ficar o conteúdo, o material represado no Brasil, né? Seja fruta, seja o café. Para esses produtores que estão sendo impactados de alguma forma por todo esse momento geopolítico, você acredita que possa haver algum tipo de impacto para a declaração do imposto, no sentido de não conseguir arcar com esse imposto, fazer esse pagamento, ou de alguma forma, pela experiência que você tem, os produtores estão sempre em dia com esse imposto? Com certeza os produtores passarão por um impacto financeiro para cumprir o pagamento do ITR, né? Nesse momento de crise econômica, sobretudo considerando o cenário mais recente que nós temos presenciado, é importante que o produtor, o contribuinte, ele esteja atento a todas as particularidades do ITR, procure contato com profissionais que possam auxiliá-lo na hora de entrega para que veja se todas as informações são feitas da forma mais adequada, até para fins de reduzir mesmo o valor do tributo, porque, como a gente mencionou no início, o CAR, por exemplo, é um documento essencial que eventualmente, se o contribuinte não tiver feito da forma mais adequada, pode levar a um aumento do imposto de uma forma indevida. Então, é importante, para evitar um pagamento além do devido, é importante ter o auxílio de um profissional habilitado. E aí, para produtores que, no caso, não pagaram, não fizeram a declaração em anos anteriores, independente do motivo, mas que chegam em 2025 sabendo que não fizeram alguma declaração anterior. Você tem alguma dica? Como que a gente pode também auxiliar esse produtor a ficar em dia com o que tá, né, o que ficou para trás e declarar corretamente, claro, dentro do prazo esse ano? É essencial que esse contribuinte ele se atente a buscar a regularização da sua situação, né? É possível fazer essa declaração por meio dos sistemas da Receita Federal e o sistema já automaticamente ele calcula a multa de atraso. Então, o contribuinte buscando essa regularização, ele consegue pagar o tributo atrasado, mas com o incremento da multa. Claro, claro. É claro que nenhum produtor rural gosta de pagar multa, nenhum de nós, né? Nenhum cidadão gosta, mas a gente sabe que acaba sendo passível, às vezes, desses momentos. E aí eu volto, então, pedindo a sua análise também nesse sentido. Você acredita que, à medida que o produtor rural já está arcando com altos juros, hoje em dia, de financiamentos, a gente já vê, né, como estávamos falando anteriormente, né? Essa situação geopolítica e de mercado global, de alguma forma, impactando produtores aqui no mercado interno. Você acredita que essa situação, pelo menos, pode fazer, então, o produtor correr para declarar logo o imposto, fazer com que ele esteja dentro do prazo para evitar mais um imposto, evitar mais uma multa? Você acredita que esse momento político que a gente vive, né, econômico, pode, pelo menos, trazer, entre aspas, o produtor para essa boa conduta de fazer a declaração antecipadamente? Com certeza, é super importante que o contribuinte, que o produtor proprietário de imóvel rural, ele esteja atento ao prazo de entrega, né? Ele iniciou essa semana, vai até o dia 30 de setembro, e é importante que a entrega seja feita dentro desse prazo, exatamente para evitar a multa, ainda mais considerando todo o cenário que o produtor rural está enfrentando atualmente.